Nos últimos 10 anos, a capacidade instalada de energia dos ventos no Brasil deu um salto. Saiu de menos de 1 gigawatt para cerca de 33 gigawatts em 2024, o que representa quase 14% da nossa matriz elétrica. Quase tudo isso vem do Nordeste, onde os ventos são fortes e constantes o ano inteiro. Tem recorde atrás de recorde. Em julho de 2024, a geração instantânea de eólicas no Nordeste chegou a 152% da demanda da região, ou seja, supriu tudo o que o Nordeste precisava de energia naquele momento. E ainda sobrou para exportar para o resto do país. Mas será que só tem lado bom nessa história? É isso que a gente vai investigar hoje. Fala pessoal, sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. E hoje o Economia em Foco vai falar sobre um dos símbolos da transição energética no Brasil, a energia eólica, com destaque para a poluição sonora enfrentada por comunidades rurais, como Caetés, no estado de Pernambuco. A eólica é limpa, renovável e ajuda a reduzir gases do efeito estufa. Mas tem um desafio técnico importante: é intermitente. Como o vento varia, a produção de energia não é constante. Tem hora que sopra muito, tem hora que para, por isso a geração precisa ser complementada por outras fontes, como hidrelétricas ou armazenamento de algum jeito. O caminho promissor é usar o excesso de energia gerado em horários de pico para bombear água para reservatórios, criando uma espécie de usina reversível, como já existe em alguns países. No Brasil essa integração ainda está engatinhando. É curioso que no Nordeste os cataventos mecânicos já fazem isso há décadas, bombeando águas para o gado e para a agricultura. Hoje as torres modernas são muito maiores e geram energia para cidades distantes até. A diferença é o impacto do território e na vida das pessoas. Agora vamos ao ponto principal do vídeo: a poluição sonora dos parques eólicos. Em Caetés, no agreste de Pernambuco, foram instaladas mais de 200 turbinas em comunidades como Sobradinho e Pau-Ferro. Em alguns casos, elas ficaram apenas a 100 metros das casas. Isso tem tirado literalmente o sono dos moradores. O barulho constante, dia e noite, gera ansiedade, insônia, depressão e até perda auditiva. Muita gente passou a tomar remédio para dormir, para dor de cabeça e para ansiedade. Tem quem diga que o barulho fica na cabeça mesmo longe de casa. Além de tudo isso, moradores relatam trincas nas paredes, sombras girando dentro de casa e até medo de acidentes, porque em 2021 uma hélice chegou a se soltar e caiu perto de uma casa. Pesquisadores da Fiocruz e da UFPE iniciaram estudos sobre os impactos da poluição sonora. Eles classificam a situação como injustiça ambiental, já que essas famílias não foram consultadas nem devidamente compensadas por tudo isso. Mas por que essas torres foram parar tão perto dessas casas? Porque empresas do setor fizeram contratos de arrendamento com pequenos agricultores oferecendo uma renda mensal, em troca da instalação das turbinas. Os valores variam em média cerca de R$2.000 por torre. Só tem um problema: os contratos têm duração de até 49 anos e muitas vezes incluem cláusulas abusivas, como confidencialidade, multas altíssimas para quem quiser sair e até impedimentos de plantar ou construir perto das torres. E um outro problema é que quem não assinou o contrato, mas mora do lado, não recebe nada, só fica com o barulho e as limitações. Isso gerou conflitos dentro das comunidades. Tem famílias que pararam de se falar, gente que saiu da zona rural porque não conseguia mais viver ali. Além disso tudo, tem agricultores que relatam que nem sabiam o que estavam assinando. Sem acesso a advogado ou informações claras, aceitaram contratos que hoje consideram injustos. Em alguns estados, como no Rio Grande do Norte, empresas já controlam centenas de milhares de hectares. É o que alguns chamam de latifúndio do vento. Empresas não compram a terra, mas se apropriam dela por décadas. Agora vamos combinar uma coisa: nenhuma fonte de energia é neutra. Nenhuma. A gente precisa de energia para mover o país, aquecer as casas, rodar as indústrias, mas toda forma de gerar eletricidade tem algum impacto. E é importante entender isso para não cair na ilusão de que existe uma solução mágica sem custo nenhum. Por exemplo, vamos começar por Itaipu, que é o orgulho da engenharia brasileira. A usina é gigantesca, localizada lá na fronteira com o Paraguai, e entrega até hoje uma quantidade absurda de energia, mais de 10% do que o Brasil consome. Energia renovável e sem poluição. Mas para isso tudo acontecer, a gente teve que submergir vilas e terras férteis. Cerca de 42 mil pessoas foram removidas à força e comunidades inteiras deixaram para trás suas casas, plantações e até as histórias. Itaipu foi fundamental para garantir segurança energética no passado? Foi, mas teve um custo social e ambiental gigantesco. Agora corta para Belo Monte, lá no Pará. A promessa era entregar uma das maiores hidrelétricas do mundo. Só que ela foi construída no modelo de fio d'água, ou seja, com reservatório pequeno. Isso significa que durante o período seco, a geração de energia despenca. O impacto ambiental, por outro lado, não foi pequeno. Comunidades indígenas e ribeirinhas perderam acesso ao rio, peixes desapareceram e cidades como Altamira incharam sem infraestrutura para acompanhar esse crescimento. E também tem o caso da Angra 3, nosso projeto nuclear. A obra começou lá nos anos 80, foi paralisada, retomada, parada de novo e até hoje não ficou pronta. O custo disso tudo, mais de 30 bilhões de reais. E ainda tem a preocupação com o lixo nuclear.
resíduos que precisam ser armazenados com segurança por centenas de anos. Isso sem falar no medo que muita gente tem de acidente. A energia é estável e limpa em termos de carbono? É, mas a logística e os riscos são bem altos. Então, quando a gente fala de que a energia eólica tem impacto, não é para desmerecer a fonte, é para lembrar que todas têm seus prós e seus contras. A eólica não alaga florestas, não gera resíduos radioativos, não precisa de combustíveis fósseis, mas ela exige muito espaço e pode causar impactos difíceis de ver. O barulho constante, a tensão, a insônia, o adoecimento de quem vive perto demais dessas torres. Não dá para romantizar nenhuma solução, o segredo está em planejar com responsabilidade, distribuir os benefícios e compensar os danos. A gente tem que olhar para cada fonte de energia e perguntar: ela resolve um problema? Mas a que custo? E quem está pagando por esse preço? E se você acha que esse tipo de problema só acontece no Brasil, não é bem assim. Em vários países a energia eólica também esbarrou em resistência social, processos judiciais e até desinstalação de turbinas. Vamos começar pela Noruega, um país que tem uma imagem super verde e consciente. Então, lá no centro do país, os povos indígenas Sami entraram numa briga com o governo por causa de 2 parques eólicos, construídos em cima de uma área tradicional de pastagens de renas. A Suprema Corte do país deu razão ao Sami e disse que os parques violam os direitos deles. Mesmo assim, as turbinas não foram desmontadas. O resultado? Protestos fortes em Oslo, ativistas ocupando ministérios e a causa ganhando apoio internacional, inclusive da Greta Thunberg. O recado é claro: energia limpa que desrespeita direitos tradicionais não é tão limpa assim também. Já na Holanda, os problemas foram na área da saúde. Médicos de família começaram a relatar casos de moradores com insônia, ansiedade, tontura e até arritmia cardíaca depois da instalação das turbinas, perto de bairros de residência. Isso levou a um debate nacional. Em 2021, a justiça holandesa suspendeu a construção de novos parques até que o país estabelecesse novos limites de ruído e distanciamento com base em avaliação ambiental. Esses exemplos mostram que o barulho, a sombra girando, o impacto visual, o risco de afastar animais, tudo isso é levado a sério em outros países. E mais importante, mostram que a transição energética precisa ser justa e participativa. Não adianta empurrar projetos goela abaixo e chamar de progresso. Se o progresso chega desrespeitando quem vive ali, ele perde o sentido. O Brasil tem potencial incrível, especialmente no Nordeste, e já provou que sabe gerar eletricidade com o vento. Mas não dá para ignorar o que está acontecendo no chão, ali onde as torres são erguidas. Comunidades como as de Caetés, em Pernambuco, estão convivendo com efeitos que não apareceram nos relatórios de geração. Isso precisa entrar no debate. No Brasil é hora de dar o próximo passo. Isso significa regulamentar melhor os contratos, garantir que as comunidades sejam ouvidas e respeitadas e que os benefícios da energia eólica sejam compartilhados de forma mais justa. E você que está assistindo, já tinha parado para pensar nisso? Já imaginou o que é ter uma turbina girando igual um avião dia e noite ao lado da sua casa? Sem pausa, sem aviso e sem escolha. Se curtiu o episódio de hoje, compartilha com quem se interessa por meio ambiente, energia e economia. E claro, se inscreve aqui no canal da Fundação Juntos Podemos.